Nuevamente por la comunicación. A Regional Esperança FM apresenta Consulte a Esperança. Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar da Diocese de Lins, que vai ao ar todos os domingos às 9h30 da manhã. Apoio Marache Calçados e Casa Auto Rádio. Bom dia, amigos da Regional e do programa da Pastoral Familiar de Lins, o Consulte a Esperança. A cada família, Deus envia os seus mensageiros. São os pais, para que com sua vida, força da palavra e a graça que recebem no sacramento do matrimônio, possam apresentar aos filhos o anúncio da salvação, dentro de sua missão educadora. É um dom em que o pai e a mãe devem acreditar, para transmiti-lo com amor, na esperança de que seja alegremente acolhido. Vamos agora ouvir a mensagem de hoje de nosso diretor espiritual, Padre Clarencio Gusson. Caríssimos casais e ouvintes da Esperança, bom dia. No capítulo sobre a educação, do parágrafo 37, o Papa João Paulo II lembra um princípio hoje tão esquecido quanto ignorado: educar para os valores essenciais da vida humana. Nossos sistemas educacionais se apresentam quase sempre inflacionados de ciosos brilhos científicos e metodológicos, com uma pletora asfixiante de informações pragmáticas. Assim, reduzem a educação à mera transmissão de conhecimentos, não formam a pessoa, não ajudam no desenvolvimento de uma consciência, de uma posição, de um projeto de vida verdadeiramente humanos. Recordemos com João Paulo alguns dos valores essenciais. Primeiro, a liberdade. Educar para uma verdadeira e justa liberdade. A liberdade verdadeira não consiste na permissão de cada um fazer o que bem entende, buscando uma independência, uma autonomia absoluta. Esta, além de irreal e nada inteligente, possui uma força destrutiva e fatal contra a própria pessoa. Quantos pais já experimentaram em seus próprios filhos esta força destruidora? Liberdade verdadeira é força criadora da personalidade. É vigor interior cheio de sabedoria e lucidez que confere ao homem a capacidade de realizar-se como pessoa humana e como filho de Deus. E hoje é bom lembrar também que os filhos precisam crescer numa justa liberdade diante dos bens materiais, adotando um estilo de vida simples e austero, convencidos de que o homem vale mais pelo que é do que pelo que tem. Quanto desequilíbrio, quanta infelicidade, quanta ruptura no interior de tantas famílias, pelo esquecimento ou pelo medo também, deste princípio simples e óbvio. Segundo, a socialidade. É um outro valor essencial. A socialidade não é mera vizinhança pacífica das pessoas. Não é simples justaposição, bem ordenada, mas fria. Não é adaptação interesseira aos rituais da escola ou dos meios sociais. É comunhão, é dom de si ao outro, é também abertura para acolher o dom do outro. A família é a primeira e fundamental escola de socialidade.
Enquanto comunidade de amor, ela encontra no dom de si a lei que a guia e a faz crescer. O dom de si que inspira o amor mútuo dos esposos deve pôr-se como modelo e norma daquele dom que deve ser atuado nas relações entre irmãos e irmãs e entre as diversas gerações que convivem na família. A comunhão e a participação cotidianas, vividas no lar, nos momentos de alegria e de dificuldade, representam a mais concreta e eficaz pedagogia para a inserção ativa, responsável e fecunda dos filhos no horizonte mais amplo da sociedade. Bom domingo a todos, com as bênçãos do Senhor. E agora vamos ouvir com Antônio Cardoso a música Marcas do que se foi. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Queridos ouvintes, vocês estão ligados na Regional, ouvindo o Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. A pastoral familiar é imprescindível para possibilitar a transformação da família em agente que se evangeliza e evangeliza as demais famílias. Pois é através dos casais que o poder do Evangelho toma forma concreta na história humana e se encarna na convivência dos pais com os filhos como fermento na massa.
Daí surge a necessidade e responsabilidade de cada casal cristão assumir e trabalhar em prol das famílias. Nossa amiga Edna está aqui hoje para conversar conosco sobre este assunto, a família no Brasil. Prezados ouvintes, tivemos a alegria de receber entre nós, por 2 vezes, a visita do Papa João Paulo II. Ele conhece nossa terra e nossos problemas. Conhece também as dificuldades da família em nossa terra. Nossa conversa de hoje tem como finalidade transmitir algumas palavras do Papa sobre a família brasileira. Tiramos este texto de um discurso que João Paulo II dirigiu aos bispos brasileiros do Leste II, isto é, estados de Minas e Espírito Santo, em julho de 1990. Se eu tivesse de mencionar, embora sucintamente, alguns graves problemas que ameaçam a família brasileira, citaria em primeiro lugar a extrema fragilidade dos casamentos, de que resultam as inumeráveis separações dos casais, em todos os ambientes sociais, em todas as idades e em todos os níveis de cultura. O influxo negativo invadidos por programas que não só ridicularizam valores familiares, como a unidade, a fidelidade e a perenidade do casamento, chegando até a preconizar o contrário, a tendência moderna à instabilidade e a não assumir nada de definitivo, e uma legislação relativa ao divórcio considerada muito permissiva, infelizmente. Ora, tudo isso conduz a uma dissolução das famílias que constitui algo de inquietante, para os senhores um verdadeiro desafio pastoral. Não podemos ignorar outras causas da derrocada das famílias, quais sejam as condições infra-humanas de moradia, de alimentação e saúde, de instrução, de higiene em que vivem milhões de pessoas no campo e nas periferias, muitas das quais com imensas favelas das nossas cidades. Outro problema grave de vosso país, que concerne a família, é o do número enorme de crianças de rua. Muitas delas são abandonadas pelos pais, outras nascem fora de qualquer união estável daqueles que as puseram no mundo. Essas centenas de milhares de crianças que vagueiam pelas cidades são presas fáceis da delinquência e muitas vezes candidatas indefesas à sua prática. Caríssimos irmãos, no episcopado eu penso, como senhores, e hoje muitas pessoas responsáveis em todos os setores da sociedade pensam que não basta lamentar o processo de deteriorização sofrido pela família, com todas as consequências negativas desse fenômeno. É preciso muito mais. É preciso convencer-nos de que, como proclama a Gaudium et Spes, o bem-estar da sociedade deriva e depende da saúde da família. É preciso ainda mais pôr em ação todas as iniciativas necessárias para de novo fazer da família o elemento essencial e imprescindível daquela que é a célula básica de uma sociedade harmoniosa e equilibrada. Essa convicção e essa ação se revestem de suma importância do ponto de vista pastoral. Em toda parte, mas especialmente onde a Igreja experimenta graves carências e limitações, quanto aos meios e recursos necessários à sua missão evangelizadora. Ela tem o dever de conclamar as famílias, enquanto igrejas domésticas, a retomar e levar adiante a sua função específica de evangelização. Prezados ouvintes, o Papa chama atenção para alguns problemas da família. Ele pede que os bispos, os padres, os religiosos e os leigos, principalmente os leigos casados, se engajem numa verdadeira pastoral familiar. Isso significa que sejam organizados em nossas comunidades trabalhos específicos em vista da educação das crianças para o amor, a responsabilidade, a sexualidade, que a preparação para o casamento seja feita com maior seriedade, que se ajudem as famílias a viver um espírito de justiça
e de bom entendimento, que se procure atender casais que vivem irregularmente, mães solteiras, casados e posteriormente separados e recasados. Estamos diante de uma grande e importante missão. Fiquemos agora com o Padre Zezinho e a música Aconchego. Minha casa é uma casa pequenina, cabem 5, mas abriga muito mais. Nas janelas tem um jogo de cortinas que tremulam qual bandeiras pela paz. 2 mesas, um sofá, 4 cadeiras, quase tudo a gente tem que repartir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho, as lembranças, as tristezas e o sorrir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho, as lembranças, as tristezas e o sorrir. Tem calor, tem harmonia, cabem 5, mas abriga muito mais. Nas paredes tem Jesus e tem Maria, que nos lembram que é melhor viver em paz. Quando às vezes vai nascendo uma barreira e um de nós esquece a hora do perdão, um sorriso, uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Um sorriso e uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Casa fica perto de outras casas e na rua brincam 30 ou 100 crianças. Na varanda meus compadres e comadres tiram prosa repartindo as esperanças. 2 mesas, um sofá, 4 cadeiras. Quem tem tanto quase sempre tem demais. Um empresta, o outro aluga a vida inteira, e assim a gente vai vivendo em paz. Um empresta, o outro aluga a vida inteira, e assim a gente vai vivendo em paz. Elas abrigam 6 ou mais. Eu sou pobre, mas sou como os passarinhos. Tenho casa onde a gente vive em paz. Mas conheço quem também, não tendo nada, não consegue, já nem sabe mais lutar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, ou nem come
come só pra ter onde morar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, ou nem come só pra ter onde morar. Seu rádio está sintonizado na regional e sua família está ouvindo o seu programa, o Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. Conviver é uma arte, e nesta arte de conviver, precisamos cada vez mais aprender a tratar a todos com compreensão e amor, para que possamos receber em troca o mesmo tratamento e o mesmo sentimento. Na família, precisamos cultivar os bons relacionamentos e os bons sentimentos de uns para com os outros. Daí nasce a necessidade de usarmos de compreensão e respeito para com todos, principalmente os que convivem conosco. O relacionamento entre sogra e nora e sogra e genro às vezes pode ser difícil, mas outras vezes pode se tornar um verdadeiro relacionamento entre mãe e filha e entre mãe e filho. Vamos ouvir o que nos tem a dizer a este respeito nosso bispo Dom Irineu Danelon. Que a paz esteja com você, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Nesses tempos já é bastante difícil a gente sobreviver, mas ainda mais difícil se torna conviver. E há algumas convivências que tradicionalmente a gente acha que são difíceis. Por exemplo, a fama que tem as sogras, né? Conviver com as sogras. Então, para você que tem sogra, ou para você que é sogra, ou genro, ou você que é nora, vai uma mensagem toda carinhosa, tirada do livro de Ruth, no capítulo 1, no versículos de 1 a 22. E ali a gente encontra uma história maravilhosa de alguém que saiu de Belém, casando-se com Elimeleque, a Noemi, e ela teve 2 filhos, e esses 2 filhos foram com ela, emigrando para um país distante, na terra de Moabe, e lá eles se casaram-se com Ruth e com Orfa, mas acontece que em seguida morreu o marido Elimeleque e morreram também os 2 filhos, e a sogra, num país distante, ficou a sós com as suas 2 noras. Vocês imaginem então a sogra com 2 noras, sozinha. A primeira órfã, ela voltou para a casa de seus pais, mas a segunda, Ruth, ela teve um comportamento diferente. E exatamente no livro de Ruth a gente encontra o depoimento. A Noemi disse: filha, volta com os seus parentes, porque eu também vou voltar para a terra dos meus. Mas ela disse assim: não insista comigo para que te deixe e nem me separe de ti, porque para onde fores, irei também, e onde tu estabeleceres, estabelecer-me-ei. Teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus. Que testemunho bonito que a Bíblia nos traz assim a respeito desta nora carinhosa com sua sogra. E isso é tão bonito que a Bíblia registrou esse acontecimento como exemplo para todos aqueles que não sabem viver agradecidamente com a sua sogra, como se fosse um castigo. Não faz muito tempo eu estava viajando e atrás de um caminhão estava escrito assim: sogra não é parente, sogra é castigo. Imagine se sogra é castigo.
Você escolheu o fruto, que é o filho ou a filha, que foi exatamente o presente maior que você recebeu. Então, durante toda a sua vida, deve cultivar gratidão para com a sua sogra e o seu sogro. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia,